Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 30 de maio de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título Arrependimento e Perdão. Que é essa lição aqui, meus amigos. Lição 10, né? Arrependimento e perdão. E a lição 10 que inicia-se hoje, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras. 1 João capítulo 1, Lucas capítulo 10, Apocalipse capítulo 7, João capítulo 16, Lucas capítulo 11, Oséias capítulo 6, Efésios capítulo 4, Lucas capítulo 24, Mateus capítulo 3, Atos capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, Atos capítulo 20, Êxodo capítulo 34, Salmos 103, Lucas capítulo 18, Zacarias capítulo 3, Romanos capítulos 5 e 6, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 22. E na abertura desta lição 10, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo o que nós estudaremos durante essa semana. E que você pode ver aqui, esse desenho aqui, meus amigos, olha aí, tá? Então você está vendo aqui um desenho, né? E aqui na direita, aqui, ó, você na direita aqui você vê uma pessoa ajoelhada, né? Com as mãos postas assim, juntas, né? Que representa tudo, uma pessoa assim que está sob submissão, né? Que ela está realmente buscando ao Senhor. E mais aqui desse lado aqui esquerdo, nós vemos aqui um enorme peso, né? Vocês podem ver aí, ó, um peso, e que ele está interligado, né? Através de uma corrente aqui, ó, né? Que ela está fixada justamente no calcanhar desse homem, dessa pessoa que está ajoelhada, né? E esse enorme peso aqui, ele representa o pecado, né? São todas as transgressões desta pessoa aí, em que o inimigo, ele se aproveita, né? E diz para essa pessoa que ela não tem mais salvação, que os pecados dela são grandes demais, né? E que ele será difícil de libertá-lo, e que a salvação é impossível para ele. E que essa pessoa está perdida. Mas observe, né, que essa pessoa aqui que está ajoelhada, né, ela está assim em oração, em reverência, que você pode ver que ela está assim com a cabeça baixa, né, com as mãos postadas assim, pedindo súplicas a Deus. E que você observa aqui que existe ali, né, uma cruz, né, que representa realmente a Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar a todas as pessoas. Porque ele veio salvar justamente o perdido, e que salva também nos dias de hoje todo o arrependido e liberta do pecado. E
Durante essa semana, nós estudaremos e falaremos justamente sobre isso, sobre o arrependimento de cada pessoa, independente do número de pecados que ela tenha, do fardo pesado que está sobre seus ombros. Nós temos um libertador que chama-se Jesus. E olha o que Jesus diz ali em Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, toda pessoa que passa desse momento, né, que entrega seu coração verdadeiramente a Cristo, aceitando a Ele como Salvador e Senhor, e se arrepende, ele é perdoado de todos os pecados. O peso do pecado no ser humano, ele só é resolvido, né, se chegarmos aos pés da cruz de Cristo, clamar, reconhecer o erro e mostrar que ela está arrependida. E fazer um clamor ao Redentor Jesus, que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Como o próprio Cristo menciona isto lá em João 14,6, quando ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus mencionando aqui que ele é o único mediador entre os homens e Deus, né? E aqui Jesus fala que ele é a ponte definitiva de conexão entre o homem e Deus. E o acesso ao Deus Pai é através dele. Não existe outro meio, sacerdote, não existe missionário, não existe ninguém para fazer essa mediação a não ser Jesus. E que você deve pedir realmente essa libertação para Ele, Jesus. Só Ele pode remover o seu pecado, este peso que está sobre os seus ombros. Porque Jesus é a revelação máxima do Deus Pai, a personificação da verdade absoluta. Ele é a fonte de vida física, emocional e espiritual para todo ser arrependido que todo nele crê. E pensando nisto, a coordenadora da lição da escola sabatina desse trimestre, ela colocou o seguinte verso para memorizar nessa lição 10, para uma reflexão que nós devemos fazer, uma reflexão devida, para se ter entendimento do que é realmente isto. Que diz o seguinte lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele aqui está falando de Jesus. O próprio Jesus diz que realmente Ele é o único mediador, tá? E que nós temos que confessar os nossos pecados para Ele, para mais ninguém. Esse verso, justamente aqui de João 14,6, esse verso aqui de 1 João 1,9, né, que eu acabei de ler, que nós devemos confessar o nosso pecado para Ele Cristo, e juntamente com o verso João 14,6, que menciona que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus, para mim foi tremendamente importante para a minha conversão, na minha caminhada para Cristo, porque foi através desses versos que houve a minha aceitação a Jesus como Salvador e Senhor, e eu fui batizado. E eu vou dar um testemunho aqui agora para vocês, tentar ser rápido, porque quando eu recebi estudos bíblicos, em uma preparação para ser batizado, dentro da igreja adventista, né, do sétimo dia, esses dois versos, eu tive que fazer uma reflexão disto, porque até então ninguém havia me explicado sobre isto, porque eu 2 horas antes de eu ser batizado, eu havia lido as Sagradas Escrituras e justamente esses 2 versos eu acabei lendo. E isso gerou assim, uma dúvida na minha cabeça se eu devia ou não me batizar, porque eu não me considerava puro para estar batizado naquele momento. Eu assim, por mim. E
Naquele dia na igreja iriam se batizar mais 4 pessoas, né? Um total de 5. E eu era a primeira pessoa a adentrar ao tanque batismal, porque o batismo deve ser por imersão, conforme Jesus foi batizado e que deve ser assim. Eu disse que eu não iria ser batizado naquele momento, e que eles aguardassem um pouco, que fosse outro no meu lugar, e que eu iria para uma sala para uma reflexão sobre isso. Aí eu fui lá para aquela sala, me ajoelhei assim chorando, e mencionei aqui para Deus: ó Senhor, eu não confessei os meus pecados diante de Ti durante toda essa caminhada para estudos e preparação. Eu queria fazer nesse momento, como eu sinto assim, com um peso enorme sobre os meus ombros, e eu não estou bem, não estou feliz. E ali eu fiz uma conversa entre eu e Deus, né, por intermédio de Jesus, clamando o nome do sangue de Jesus. E foi assim algo fantástico, porque eu contei tudo que se passaram na minha vida ali, coisas ruins que eu fiz para outras pessoas, né? E eu contei tudo aquilo ali, e pedi perdão para Deus, confessei os pecados e pedi perdão pelos pecados que eu havia feito. E aqui diz, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Está lá em 1 João 1,9. E eu fiz isso. Foi um alívio, meus amigos, meus irmãos. Isso demorou mais ou menos meia hora, assim, eu conversando com Deus sobre a minha vida. E saí dali outra pessoa, outro semblante, porque eu cheguei com o semblante carregado, preocupado, e saí daquela oração leve, solto, assim, alegre. Quando já tinham se batizado outras pessoas e que eles estavam me aguardando, eu entrei assim feliz. Parece que eu ia para o céu assim naquele momento. Um momento histórico, único. Foi a maior satisfação que eu senti na minha vida, foi justamente aquele momento. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que fazer isso, essa confissão, todas as manhãs, num culto racional, e pedir perdão por todas as falhas que você tem cometido contra Deus e os céus. Toda manhã você fazer isso, para que seu dia seja mais leve, para que você não sinta como aquele homem que eu mostrei no desenho, aquele peso se arrastando para você. Você tornar mais leve seu dia. E foi assim que ocorreu o meu batismo. E assim, a história do povo de Israel, ela é bem parecida com isso, né? Eles estavam rumo à terra prometida, mas o pecado deles, né, da idolatria, da corrupção que estava entre eles, dos prazeres mundanos que estavam entre eles ali, faziam com que houvesse assim uma separação entre eles e Deus, e aquela distância que eles haviam caminhado ali no deserto, parece que nunca chegava a Canaã, que era a terra prometida de Deus, que Deus prometeu para eles. Parece que ela nunca chegava. E vejam, meus amigos, o povo de Israel ele era protegido por uma coluna de fogo que Deus protegia para que nada ocorresse com eles, né? Que a névoa, que o frio da noite não atingisse a eles, uma temperatura assim ambiente para eles, né? E eles andavam assim de noite, assim, às vezes paravam à noite para dormir e tal, nos acampamentos, e era esse Deus que protegia eles, mas faltava o quê? A confissão dos pecados deles, né? E foi por isso que eles demoraram muito tempo para chegar até ali a Canaã. Porque antes disso de acontecer, Moisés, o líder do povo de Israel, havia subido ali a densa escuridão ali do Monte Sinai, a convite de Deus, que o chamou,
para um encontro com Deus, para que ele pudesse entregar as 2 tábuas da lei para ele, para que ele levasse para o povo, né, e desse as ordens que eles tinham que obedecer isto. Porém, quando Moisés chega lá embaixo, eles estavam assim, numa algazarra, numa dança, em idolatria. Eles haviam feito assim um bezerro de ouro, estavam dançando e eles queriam que esse bezerro de ouro fosse na frente deles para protegê-los do mal. Isso que o povo de Israel, o povo de Deus, achava. E foi quando realmente as coisas ficaram ruins para eles, tiveram consequências, né? Do pecado deles, né? E assim eles demoraram para chegar ali à Terra Prometida, né? E muitos israelitas pensaram assim, amigos, né? Porque eles acharam, né, que Moisés estava demorando, que Moisés estava muito tempo lá com Deus. Com certeza Moisés, porque eles viram, né, os estrondos dos fogos lá na montanha, Monte Sinai, quando Moisés havia subido para pegar as tábuas, eles falaram assim, Moisés já morreu lá, a glória do Senhor consumiu ele, já era. E com este morro fumegante, então, ele deve ter consumido com ele. E assim eles ficaram pensativos, inquietos ali embaixo, impacientes, agitados, e já se aprontavam para seguir o caminho até Canaã. Foi quando, através do seu líder Arão, eles exigiram que fosse feito um bezerro de ouro, para que esse bezerro de ouro fosse à frente deles. E começaram em festas assim, sabe, algazarras e bagunça, danças, né? E aí eles acabaram realmente sendo punidos, né, por terem feito isso. Por quê? Porque realmente não confessaram os pecados. Faltou essa confissão, né? E essa história ela é contada ali no livro de Êxodo, capítulo 32, do capítulo 32 até o capítulo 34, é contada essa história, que desenrolou assim de uma forma triste, né, para o povo de Israel, que teve consequências graves que demoraram muitos anos para chegar até Canaã. E o que ocorreu nesse episódio horrível do povo de Deus, e muitas outras histórias, nos ensinam que o arrependimento ele é tremendamente importante com a confissão dos nossos pecados para nós conseguirmos o perdão de Deus. E é um assunto que nós estudaremos durante toda essa semana, assunto assim, este importantíssimo para todos nós, porque nós pecamos todo dia, todo momento, e é preciso que nós façamos assim um culto racional todas as manhãs, dar graças à cruz e o plano de salvação que Deus deu para nós, e que o perdão sempre está disponível para todas as pessoas, porque nós temos um Deus de amor. Desde que realmente o pecador seja sincero, que confesse e se arrependa do mal. E é o que nós estudaremos durante essa semana. Que você, meu amigo e minha amiga, não perca uma lição maravilhosa como esta, que será extremamente importante para cada um de nós. Que o Deus da glória possa abraçar a cada um de vocês nesse dia, nessa semana que nós iremos estudar. Que todos tenham realmente um belo dia. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.